Imagine um cenário onde seu capital apresenta uma extraordinária capacidade de se expandir e multiplicar exponencialmente ao longo do tempo, abrindo caminho para uma riqueza além da imaginação. Hoje convido você a explorar o fascinante mundo da composição financeira, onde até mesmo pequenos investimentos podem até resultar em conquistas financeiras extraordinárias. Prepare-se para embarcar em uma jornada emocionante, onde desvendaremos os segredos da composição e forneceremos as ferramentas necessárias para moldar o seu futuro financeiro. No universo das finanças pessoais, um conceito se destaca como um método comprovado e confiável para a construção de riqueza a longo prazo, e este é o conceito da composição. Vamos explorar esse conceito em profundidade e descobrir como ele pode abrir portas para o sucesso financeiro. Antes de mergulharmos nos melhores ativos para a composição, é importante entender o que é exatamente a composição. A composição é frequentemente descrita como uma das maravilhas do mundo financeiro, devido à sua notável capacidade de aumentar os investimentos de forma exponencial ao longo de um período prolongado. Composição é o processo de reinvestir os dividendos, lucros ou juros obtidos de um investimento inicial, permitindo que eles gerem retornos adicionais ao longo do tempo. A magia da composição reside na capacidade de gerar lucros tanto no valor principal quanto nos retornos acumulados. Com o passar do tempo, esse efeito de composição se acelera, resultando em uma acumulação significativa de riqueza. O efeito de composição é frequentemente comparado a uma bola de neve, onde a riqueza se acumula progressivamente. Para entender completamente o potencial da composição, vamos considerar um cenário prático. Suponha que você invista 10.000 euros em um ativo que apresenta um retorno anual médio de 8% ao longo de 30 anos. No primeiro ano, seu investimento cresce 8%, adicionando 800 euros aos seus 10.000 euros iniciais. O novo total se torna 10.800 euros. No segundo ano, os 8% de retorno são aplicados ao novo total, resultando em um acréscimo de 864 euros. O valor total agora é de 11.664 euros. Esse processo continua, com os retornos sendo aplicados ao montante total a cada ano, acelerando o crescimento ao longo do tempo. Após 30 anos, o investimento inicial de 10.000 euros teria crescido para aproximadamente 100.000 euros e 626 cêntimos, devido ao efeito da composição. Os juros não são apenas ganhos sobre o montante inicial, mas também sobre os juros acumulados dos anos anteriores. Esse efeito de ampliação aumenta drasticamente o potencial de crescimento do investimento ao longo do tempo. Num horizonte de investimento a longo prazo, a composição pode resultar em consideráveis fortunas. Agora que compreendemos o conceito de composição, vamos explorar os 8 melhores ativos compostos que têm contribuído para a riqueza das pessoas que vemos hoje. Contas de poupança com alto rendimento. As contas de poupança com alto rendimento são uma modalidade de conta bancária que oferece uma taxa de juros competitiva, mais alta em comparação com as contas de poupança tradicionais. Este é o ativo mais acessível para iniciar investimentos, pois não requer um grande investimento inicial. Embora os retornos possam não ser tão elevados quanto outras opções de investimento, elas oferecem uma maneira segura e acessível de crescimento de riqueza através da composição. Por exemplo, se alguém depositar 10.000 euros numa conta de poupança com alto rendimento com uma taxa de juros anual de 2% durante um período de 10 anos, assumindo que os juros são compostos anualmente, o investimento pode crescer para cerca de 12.189 euros. O efeito de composição permite que os juros se acumulem ao longo do prazo, contribuindo para o crescimento geral do saldo da conta. As contas de poupança com alto rendimento são ideais para metas de curto e médio prazo ou como uma reserva de emergência. Elas oferecem uma opção segura e acessível para quem deseja preservar seu capital enquanto ainda tirar proveito do efeito de ampliação. Além disso, algumas contas de poupança com alto rendimento oferecem a conveniência dos serviços bancários online, permitindo que os indivíduos acompanhem facilmente seu progresso e gerenciem seus fundos. Investir em ações e outros instrumentos de renda variável é uma estratégia comum e de longo prazo para a criação de riqueza através da composição,
Historicamente, o mercado de ações tem superado a maioria das outras classes de ativos por longos períodos. Empresas com crescimento financeiro sólido e uma vantagem competitiva tendem a oferecer retornos superiores ao longo do prazo. Investindo em um portfólio diversificado de empresas robustas, você pode aproveitar o poder da composição. Ao longo dos anos, as ações têm proporcionado retornos médios anuais de cerca de 7 a 10%. Suponha que você invista 10 mil euros em um portfólio diversificado de ações, assumindo um retorno médio anual de 8%. Após 10 anos, seu investimento poderia potencialmente crescer para cerca de 21.589 euros. Ações pagadoras de dividendos. Ações que pagam dividendos são ações de empresas que distribuem parte de seus lucros aos acionistas na forma de dividendos. Essas ações oferecem potencial para valorização do capital, renda regular e renda passiva, tornando-as atrativas para a composição de ativos. Veja como as ações que pagam dividendos podem contribuir para a criação de riqueza. A renda regular. Os dividendos geralmente são pagos trimestralmente ou anualmente, proporcionando aos investidores um fluxo de renda consistente. Essa renda pode ser reinvestida para adquirir mais ações, acelerando assim o efeito da composição. Os rendimentos de dividendos variam entre as empresas e um rendimento mais alto implica uma maior porcentagem do preço da ação sendo distribuída como dividendos. Além dos dividendos, as ações de valorização de capital também podem experimentar apreciação do valor. À medida que a empresa cresce e se torna mais rentável, o preço das ações tende a aumentar, gerando ganhos de capital. Reinvestir os dividendos e permitir que as ações valorizem ao longo do tempo, os investidores podem se beneficiar do efeito de composição sobre a renda de ganhos de capital. Ao adotar uma abordagem equilibrada em relação às ações pagadoras de dividendos, você deve considerar fatores como o rendimento do dividendo e o índice de pagamento e a saúde financeira da empresa. Uma estratégia prudente é selecionar empresas bem estabelecidas com um histórico de pagamentos consistentes de dividendos e um histórico de aumento dos dividendos ao longo do tempo. Os aristocratas dos dividendos, empresas que aumentaram seus dividendos por pelo menos 25 anos consecutivos, são frequentemente consideradas escolhas confiáveis. Para ilustrar o potencial de criação de riqueza usando ações que pagam dividendos, vejamos um exemplo. Suponha que você invista 100 mil euros em um portfólio diversificado de ações que pagam dividendos. O rendimento médio de dividendos do portfólio é de 3%. Isso significa que para cada 100 mil euros investidos, o investidor pode esperar receber 3 mil euros em receita anual de dividendos. Com o tempo, o efeito da composição começa a se tornar evidente. Se você decidir manter o investimento por um período de 20 anos, com uma média de valorização anual do preço das ações de 5% a cada ano, você poderá obter ganho de crescimento substancial de 278 a 647 euros. Imobiliária. Os investimentos em imóveis têm se mostrado um eficaz ativo composto. Investimentos imobiliários, especialmente em propriedades para aluguel, podem gerar fluxo de caixa e valores imobiliários consistentes, tendendo a valorizar ao longo do tempo e oferecendo uma atraente oportunidade para acumular riqueza. A receita de aluguel proveniente de propriedades pode ser reinvestida para adquirir mais propriedades, diversificando ainda mais o seu portfólio imobiliário e aumentando os potenciais retornos. Além disso, o investimento imobiliário, incluindo os REITs, oferece uma oportunidade para investimento imobiliário passivo e composição. Por exemplo, suponha que você compre uma propriedade para alugar por 200 mil euros, com uma entrada de 20%, que seria 40 mil euros, e obtenha um empréstimo para os restantes 170 mil euros. Se a propriedade gerar um lucro líquido anual de aluguel de 6%, ou seja, 12 mil euros, e se esse valor da propriedade se valorizar em média 3% ao ano, o retorno total sobre o investimento após 20 anos poderá exceder 500 mil euros. Reinvestindo a receita de aluguel e mantendo a propriedade, você pode aproveitar o efeito composto para acumular significativa riqueza ao longo do tempo.
Se gostou desse vídeo, deixe um comentário abaixo com suas opiniões e experiências sobre composição. E se quiser mais vídeos informativos sobre o tema. Agora vamos passar para o próximo ativo. Títulos. Títulos são investimentos em fundos mútuos que representam dívida emitidos por governos e empresas para angariar fundos. Embora os títulos geralmente ofereçam retornos mais baixos em comparação com as ações, são considerados investimentos mais seguros. Os títulos proporcionam um fluxo regular de renda através de pagamentos de juros, que podem ser reinvestidos para aumentar a riqueza. Além disso, os títulos oferecem estabilidade a uma carteira e servem como proteção contra a volatilidade do mercado. O efeito de composição nos títulos ocorre quando os investidores reinvestem os pagamentos de juros, permitindo que o investimento cresça ao longo do tempo. Ao reinvestir os juros recebidos, os investidores ganham juros sobre o seu principal e juros acumulados, aumentando assim o crescimento. Vamos considerar um exemplo em que Marcos investe 100 mil euros em um título com uma taxa anual de 5%. O título vence em 10 anos e os juros são pagos anualmente. Supondo que Marcos reinveste os juros a cada ano à mesma taxa de 5%. Veja como seu investimento poderia crescer. No primeiro ano, Marcos recebe 5 mil euros em pagamentos de juros. Ele reinveste esse valor, resultando em um novo principal de 105 mil euros. No segundo ano, os juros são calculados com base no novo principal de 105 mil euros, resultando em 5.250 euros. Marcos reinveste esse valor, elevando o novo principal para 110.250 mil euros. No terceiro ano, os juros são calculados com base no novo principal de 110 e 250 mil euros, resultando em 5.512 euros e 50 cêntimos em pagamentos de juros. Marcos reinveste esse valor, aumentando o novo principal para 115.762 euros e 50 cêntimos. O efeito de composição continua nos anos restantes até a maturidade do título. Ao final do período de 10 anos, o investimento inicial de Marcos de 100 mil euros poderia potencialmente crescer para um valor maior devido ao reinvestimento dos juros. Metais preciosos. Investir em metais preciosos, como ouro e prata, pode ser uma estratégia vantajosa para diversificar um portfólio de investimentos. Esses metais têm um histórico comprovado de preservação de valor e atuam como um refúgio em períodos de incerteza econômica e crises. Embora não gerem uma renda regular como ações ou títulos que pagam dividendos, sua tendência é de valorização a longo prazo. É comum recomendar a inclusão de uma pequena parcela dos investimentos em metais preciosos, como forma de proteção contra a inflação e volatilidade do mercado. A porcentagem exata alocada depende da tolerância individual ao risco e das metas de investimento de cada um. Uma sugestão comum é alocar aproximadamente de 5 a 10% do portfólio em metais preciosos. Por exemplo, se um investidor tem um portfólio de 100 mil euros e decide alocar 10%, o que equivale a 50 mil euros em metais preciosos, ele pode considerar a compra de barras de ouro ou prata físicas, moedas ou ETFs que rastreiam o preço desses metais. Ao longo de um período de 20 anos, assumindo um retorno médio anual de 5%, o investimento poderia potencialmente crescer para cerca de 132.676 mil euros. Com o tempo, à medida que o valor dos metais preciosos aumenta, o investimento pode se valorizar e contribuir para o crescimento geral do portfólio. É importante observar que, embora os metais preciosos ofereçam estabilidade, eles também podem experimentar flutuações de preço. Portanto, os especialistas recomendam um horizonte de investimento a longo prazo de pelo menos 5 e 10 anos ao investir em metais preciosos, incluindo-os como parte de uma estratégia de investimento diversificada, em vez de depender exclusivamente deles para a acumulação de riqueza. Entretanto, os investidores devem considerar os custos associados ao armazenamento e à segurança de metais físicos. Fundos de índice e ETFs. Esses veículos de investimento acompanham um determinado mercado índice,
como o SP500, oferecendo diversificação em uma ampla gama de ativos, incluindo ações, títulos e commodities, permitindo que os investidores se beneficiem do crescimento global do mercado. Esses fundos geralmente seguem um índice de mercado específico, proporcionando exposição a uma cesta diversificada de títulos. Através de contribuições regulares em reinvestimento de dividendos, os fundos de índice e ETFs podem aumentar os retornos ao longo do tempo e contribuir para a acumulação de riqueza a longo prazo. Em média, fundos de índice de longo prazo e ETFs têm fornecido retornos anuais médios de cerca de 6 a 8%. Considere um investimento de 20 mil euros em um fundo de índice. Assumindo um retorno médio anual de 7%, após 20 anos, seu investimento poderia potencialmente crescer para aproximadamente 67.002 euros. Reinvestindo consistentemente os dividendos e mantendo um horizonte de investimento a longo prazo, você pode aproveitar o efeito da composição para contribuir com uma riqueza significativa. O último ativo composto, que será útil à medida que você envelhece e precisa de um descanso, é contas de aposentadoria. Contribuir para contas de aposentadoria, como 401k, ou contas individuais de aposentadoria, que são IRAs, oferece benefícios fiscais e uma oportunidade para aumentar o crescimento, alocando consistentemente uma parte de sua renda para contas de aposentadoria para investir em uma mistura diversificada de ativos e aproveitando as deduções fiscais. Você pode aumentar a riqueza dentro de um quadro tributário eficiente. Um 401k é uma conta de aposentadoria patrocinada pelo empregador. As contribuições são feitas por meio de deduções automáticas do salário, normalmente em uma base antes dos impostos, reduzindo assim o rendimento tributável. Por exemplo, se John ganha 50 mil euros por ano e contribui com 10% do seu salário, que é 5 mil euros, para seu 401k, seu empregador iguala 50% de suas contribuições até 6% de seu salário, adicionando mais 2.500 euros. Em mais de 30 anos, assumindo um retorno médio anual de 7%, as contribuições de John de 225 mil euros poderiam potencialmente crescer para cerca de 787.165 euros. IRAs são contas de aposentadorias individuais, que os indivíduos podem abrir por conta própria. Existem IRAs tradicionais e Roth IRAs, onde as contribuições para IRAs tradicionais são feitas com euros antes dos impostos, reduzindo assim o passivo fiscal atual, enquanto as contribuições para Roth IRAs são feitas com euros após impostos, mas retiradas qualificadas em aposentadoria geralmente são isentas de impostos. Assumindo uma média anual de 7%, as contribuições totais de Sara de 150 mil euros poderiam crescer para cerca de 524.604 euros. Antes de você ir, você ficará entusiasmado em saber os benefícios. Benefícios do crescimento exponencial ao longo do tempo. O crescimento exponencial ao longo do tempo é uma vantagem fundamental quando se trata de investir. Quanto mais cedo você começar, mais tempo seus investimentos têm para crescer e se compor. A composição faz com que os seus ganhos cresçam exponencialmente ao longo do tempo, aproveitando o poder da composição para acelerar a acumulação de riqueza à medida que o tempo passa. Isso significa que mesmo investimentos modestos, com tempo suficiente, pode resultar em riqueza significativa. A composição passiva da renda permite aos indivíduos gerar renda passiva ao reinvestir os lucros, criando um ciclo de geração adicional de retornos que podem ser reinvestidos continuamente, sem a necessidade de trabalhar ativamente para isso. Essa renda passiva pode oferecer segurança financeira e liberdade, já que continua crescendo ao longo do tempo. A mitigação da composição da inflação atua como uma proteção contra a inflação, preservando o poder de compra dos investidores ao longo do tempo, mesmo quando o valor do dinheiro é corroído pela inflação. Entretanto, há benefícios psicológicos. Ver o crescimento dos investimentos ao longo do tempo pode incutir disciplina e paciência,
reforçando a importância de permanecer investido e evitar decisões impulsivas baseadas em flutuações de curto prazo do mercado. A capitalização é uma ferramenta poderosa de construção de riqueza que pode ajudar os indivíduos a alcançar seus objetivos financeiros, desbloqueando o potencial de acumulação de riqueza a longo prazo. Seja investindo em índices, imóveis, ações, títulos ou contas de aposentadoria, a chave está em começar cedo, diversificar seus investimentos e reinvestir os lucros para aproveitar o poder da composição. Lembre-se de que a composição requer tempo, disciplina e uma visão de longo prazo, mas tem o potencial de torná-lo financeiramente seguro e até rico. Assuma o controle do seu destino financeiro e observe sua riqueza crescer. Se gostou desse vídeo, por favor, clique em like e inscreva-se para mais conteúdo educativo como este. Desejamos sucesso em sua jornada rumo à liberdade financeira e na construção de um futuro mais próspero.